Boa noite. Vou saudar a igreja, assim como Paulo fez na carta aos Tessalonicenses, né? Ele diz: a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Então, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. Eu vou ler primeiro a Tessalonicenses 5, do 16, 17 e 18 até o 19. O microfone está dando interferência, ok? Vou repetir novamente. Não sei o que é. Acho que agora vai dar certo. 1 Tessalonicenses 5, que diz o seguinte. O 5 a partir do 16. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar. Em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não apaguei o Espírito. Vou ficar só até aqui, né? Então, vamos nos regozijar no Senhor, vamos nos alegrar no Senhor, vamos orar sem cessar, e em tudo vamos dar graça, porque essa é a vontade do nosso Deus. Oremos. Senhor Deus Todo-Poderoso e amado Pai, grandioso Deus, muito obrigada, Pai amado, por mais esse momento. Perdoa os meus pecados, Senhor Deus, e obrigada pelo alimento, obrigada pelo vestir, obrigada pela paz que o Senhor tem nos dado, obrigada pela saúde, ó Pai amado, obrigada por tudo, obrigada por estar aqui, Senhor Deus, louvando o Teu nome, ó Pai amado. Em nome de Jesus, abençoa toda a programação. Amém. Graça e paz, meus amados. Vamos nos alegrar. Vamos adorar o santo nome de Jesus Cristo. Eu não vou parar, a estrada é muito longa, vou continuar. Mesmo em meio às lutas, eu não estou só, te sinto aqui. A vida é mesmo assim, tantas aflições eu tenho que enfrentar, mas o Senhor está sempre a me proteger. Te sinto aqui. Quando o vento sopra contra mim, os problemas tentam me abater, eu me lembro o grande eu sou, me enviou. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o evangelho anunciar. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Peço desculpa aí. O louvor não pode parar. Eu não vou parar, a estrada é muito longa, vou
as lutas, eu não estou só, me sinto aqui. A vida é mesmo assim, tantas aflições que eu tenho que enfrentar, mas o Senhor está sempre a me proteger. Me sinto aqui. Quando o vento sopra contra mim, os problemas tentam me abater, eu me lembro, grande eu sou, me enviou. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o evangelho anunciar. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe, eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Se não for pra te adorar, para que nasci. Se não for pra te servir, porque estou aqui. Sim, eu quero te adorar, Senhor, estou aqui. Se não for pra te adorar, para que eu nasci. Se não for pra te servir, porque estou aqui. Sim, eu quero te adorar, Senhor, estou aqui. Diante do trono, Senhor, eu quero levar meu oferta de amor. Diante do trono, Senhor, eu quero levar meu sacrifício de louvor. As minhas mãos levantar, tua beleza então contemplar, com meus lábios declarar toda a minha adoração. Se não for pra te adorar, para que eu nasci. Se não for pra te servir, porque estou aqui. Sim, eu quero te adorar, Senhor, estou aqui. Se não for pra te adorar, para que eu nasci. Se não for pra te servir, porque estou aqui. Sim, eu quero te adorar, Senhor, estou aqui. Amém. Sabe aqueles momentos que a gente acha que nunca vai dar certo? Aí você não sabe pra onde correr, não vê solução, vê sua família se destruir, vê seu emprego se acabar. Aí, de repente, você não sabe pra quem recorrer. Você que está escutando em casa, você que está escutando, qualquer canto que você estiver, a sua solução é Jesus Cristo, porque com Ele dá tudo certo. Não tem, olha, você pode passar o problema que for, é álcool, é cigarro, é alguma doença terminal, mas se você estiver com Jesus Cristo, vai dar tudo certo. Coloque sua fé, creia em Jesus Cristo, que Ele é o único Salvador da sua vida. Se
Se a gente colocar a nossa fé em ação e confiarmos e orarmos a Deus, Deus ouve e responde e dá tudo certo. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Se a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Se a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo certo. Sei que a vida não é só momentos bons, é tempos difíceis. A vida é mesmo assim, mas se a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Se a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Se a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo certo. Senhor Jesus, muito obrigado, Pai, porque o Senhor, porque eu estou aqui, eu sou um milagre teu, Pai. Porque eu confiei no Senhor, eu sei que deu tudo certo estarmos aqui. Lutas enfrentaremos, Pai, dificuldades com certeza aparecerão, mas eu estarei sempre firme no Senhor. O Senhor é minha rocha, é a rocha do meu lar. E que o Senhor possa abençoar, transformar os corações daqueles que nos escutam, Pai. Poderoso é o Senhor de todos os exércitos, é o Senhor que é rei, é o Senhor que é o rei da glória, Pai, é o Shaddai. Muito obrigado, Pai, Deus forte que Tu és. Que o Senhor possa salvar toda a minha família, que o Senhor possa entrar no coração daqueles que nós amamos, Pai. Também te peço pelos que estão doentes, nos seus leitos de hospitais, em suas casas, deitados, por aqueles irmãos que estão trabalhando, por aqueles amigos nossos, Pai, que não conhecem a Ti, pelos nossos familiares que ainda também não conhecem a Ti, Pai, pelos nossos filhos, pelos nossos netos, por toda a liderança da nossa igreja, da nossa congregação, que eles possam estar, Pai, de pé no fronte da batalha, Pai, porque Ele é um servo Teu, Pai, que eles possam entender que toda a honra, toda a glória seja dada em Seu nome, porque um crente, quando confia no Senhor, vai dar tudo certo. E é assim que eu digo, Senhor, porque nós confiamos em Ti e colocamos todas as nossas dificuldades em Tuas mãos esta noite, Pai, porque eu sei que já deu tudo certo. Já deu tudo certo. Já deu tudo certo. Porque a gente colocou a nossa fé em ação e deu tudo certo. Já deu tudo certo. Já deu tudo certo. Porque a gente colocou a nossa fé em ação e deu tudo certo.
Amém? O culto é vivo, o culto está aberto. Boa noite a todos. Estão aqui, aqueles também que nos ouvem. Que a graça de Deus esteja com todos vós. Bendito seja o nosso Deus, Pai do Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor, qual pela sua misericórdia nos tem agraciado, nos tem nos dado benevolência de estarmos aqui em adoração e juntos em comunhão, orando uns pelos outros. Eu quero deixar um texto para a meditação de todos, que se encontra no Salmos 143. Salmos 143. Vamos ler do verso 7 ao 11. Salmos 143, do verso 7 ao 11, diz o seguinte: Dá-te pressa, Senhor, em responder-me, o espírito me desfalece. Não me escondas a tua face, para que eu não torne como que os que baixam a cova. Faze-me ouvir pela manhã a tua graça, pois em ti confio. Mostra-me o caminho por onde devo andar, porque a ti elevo a minha alma. Livra-me, Senhor, dos meus inimigos, e em ti é que me refugio. Ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus. Guie-me o teu bom espírito por terreno plano. Vivifica-me, Senhor, por amor do teu nome, por amor da tua justiça. Tira da tribulação a minha alma. Amém. Salmo de Davi, né? Onde ele suplica a Deus, pressa em responder a oração, onde ele tem pressa em que Deus viesse a responder a oração dele. Mas Davi, em total humildade, ele ora a Deus também para que, no verso 8, para que ele, toda manhã, ali de manhãzinha, Deus viesse lhe ensinar a graça dele, viesse a lhe mostrar o caminho, viesse a ensinar a vontade dele, a vontade de Deus na vida dele. Davi, ele tinha esse propósito de humildade no coração dele, em querer ser ensinado, em querer ser guiado pelo próprio Deus, em querer que o Espírito de Deus viesse a conduzi-lo no caminho da verdade, no caminho bom. Que venhamos pedir a Deus, irmãos, e viemos pedir com pressa, sim, orando para que Deus venha nos responder, para que Deus ele possa nos ensinar a verdade dele, através daqui da Bíblia, lendo a Bíblia, orando,
buscando a graça de Deus. E assim Davi pede a Deus, no verso 11, vivifica-me, Senhor, por amor do teu nome, por amor da tua justiça. E possamos a cada manhã nos avivar, a cada dia, com esta graça, com esta vontade de Deus. Eu acho maravilhoso isso, que agora toda manhã, às vezes quando eu me acordo, eu tenho tido esse hábito agora de ler a palavra de Deus. E a cada dia eu tenho me alegrado. Pois a nossa alegria não se baseia nas coisas desse mundo, mas se baseia nas coisas que são do alto, as celestes. Por isso eu sou grato a Deus, se Deus me tem vivificado a minha vida, e nos tem me mostrado a cada dia mais a andar nos caminhos deles. E eu sou grato a Ele por tudo. E assim eu agradeço. Amém. Oi, boa noite. Boa noite aos irmãos aqui presentes. Boa noite a você, meu amado irmão e irmã, que se encontra em sua casa. Vamos meditar na palavra de Deus. Nós estamos aqui cultuando ao nosso Deus. E agora vamos dar continuidade na meditação na palavra que se encontra aí nos Salmos. Antes de iniciarmos, gostaria de fazer algumas considerações e depois lermos o texto, o capítulo 5 do livro de Salmos. Depois que nós aprendemos sobre o Salmo 3 e o Salmo 4, vamos hoje refletir aqui e aprender algumas lições desse Salmo, Salmo 5. E o Salmo 5, este Salmo, ou a oração do coração de Davi, ele nos ensina aqui outra lição, ou outras lições preciosíssimas, assim como foi no Salmo 3 e no Salmo 4. E é nele que nós vamos meditar hoje à noite, com o tema: o sofrimento tem o poder de expor o que está no íntimo de cada um de nós. Esse é o nosso tema que nós vamos tratar hoje à noite. Então, o sofrimento, ele tem esse poder de expor o que está no nosso íntimo. E aí nós vamos ver que no caso de Davi aqui, no Salmo 5, o sofrimento expôs, o quanto ele, Davi, dependia de Deus. Então o sofrimento, ele tem essa característica de expor o que está no seu íntimo. No caso de Davi, ele expõe nesse salmo a dependência completa de Deus, como foi uma exortação aqui do nosso irmão Misrai, de dependermos totalmente da graça de Deus. O sofrimento, ele tem esse poder aí. Ele tem essa característica. Então vamos ler o Salmo 5 junto comigo. Ele diz o seguinte: dá ouvidos, Senhor, às minhas palavras, e acode ao meu gemido. Escuta, Rei meu e Deus meu, a minha voz que clama, pois a ti de manhã
Senhor, ouves a minha voz, de manhã te apresento a minha oração e fico esperando. Pois tu não és Deus que se agrade com a iniquidade, e contigo não subsiste o mal. Os arrogantes não permanecerão à tua vista. Aborreces a todos os que praticam a iniquidade. Tu destróis os que proferem mentiras. O Senhor abomina o sanguinário e o fraudulento. Porém eu, Davi, pela riqueza da tua misericórdia, entrarei na tua casa e me prostrarei diante do teu rosto, diante do teu santo templo, no teu temor. Senhor, guia-me na tua justiça por causa dos meus adversários. Endireita diante de mim o teu caminho, pois não tem eles sinceridade nos seus lábios. O seu íntimo é de todo crimes, a sua garganta é sepulcro aberto, e com a língua lisonjeiam. Palavra difícil. Declara os culpados, ó Deus, caiam por seus próprios planos. Rejeita-os por causa das suas muitas transgressões, pois se rebelaram contra ti. Mas regozijem-se todos os que confiam em ti. Folguem de júbilo para sempre, porque tu os defendes. E em ti se gloriem os que amam o teu nome. Pois tu, Senhor, abençoas o justo e como escudo o cercas da tua benevolência. Vamos orar para que Deus possa nos esclarecer, por meio do teu Espírito, o entendimento destas palavras. Senhor, nosso Deus e eterno Pai, como assim Davi escreve aqui, divinamente inspirado, ó Deus, o teu Espírito, esse mesmo Espírito, ó Pai, nós conclamamos para que a tua palavra ache lugar, para que a tua palavra possa nos confrontar, para que a tua palavra hoje possa nos ensinar, ó Deus, mais e mais sobre a instrução acerca da oração diante do Senhor. Que essa oração de Davi possa, Senhor nosso Deus, nos instruir e que nós possamos aplicá-las em nossas vidas como instrução diretamente do Senhor, e é isso que o Senhor espera de cada um de nós. Oramos assim em nome de Jesus Cristo. Amém. Esse salmo aqui de Davi, tudo indica aqui, com exceção do Salmo 1 e do Salmo 2, este salmo aqui, ele compõe, né? Ele compõe a introdução do livro dos Salmos, juntamente com o Salmo 3 até o Salmo 6. E tem sido aqui que alguns escritores mostram que no período aqui, do Salmo 3 até o 6, comentam que esse período aqui era quando Davi fugia do seu filho Absalão. Então, do Salmo 3 até o Salmo 6, têm sido escritos numa mesma circunstância, em que Davi estava fugindo do seu filho, estava tendo aqueles problemas com a corte dele, estava tendo os problemas com o povo. Outro fato curioso aqui do Salmo 3 até o 6, que no caso 5 está incluído, é que eles se alternam entre si, né? É entre Salmo da manhã, Salmo da noite, Salmo da manhã e Salmo da noite. Por exemplo, o Salmo 3 a gente aprendeu que é o Salmo da manhã. No versículo 5, Davi diz lá no Salmo 3: eu me deito e durmo e torno a acordar, porque o Senhor é quem me sustenta. Então é o Salmo da manhã de Davi no Salmo 6, Salmo 3. Já no Salmo 4 é o Salmo da noite, que está no versículo 8, quando ele diz: em paz eu me deito e logo adormeço,
pois só tu, Senhor, é que me faz viver em segurança. Já no Salmo 5, que é esse que nós lemos, a gente vê que é um salmo da manhã. No versículo 3, Davi diz: de manhã ouves, Senhor, o meu clamor, e de manhã eu apresento a minha oração, né, e aguardo a tua resposta, e aguardo com esperança. E no Salmo 6, que a gente vai ver na próxima quarta, é um salmo da noite de Davi. Então ele fica alternando, salmo de manhã, salmo da noite. Lá no Salmo 6 ele diz: estou exausto de tanto gemer, de tantos problemas que está acontecendo, porque foi escrito do 3 até o 6, numa mesma circunstância em que ele estava passando, diante de tantos problemas. E aí ele diz: eu inundo a noite na minha cama. Então o Salmo 6, que a gente vai aprender logo na próxima quarta, é um salmo da noite. E sobre esses salmos aqui, Charles Spurgeon, ele comenta algo fantástico. Ele diz o seguinte: a oração, ela deve ser a chave que abre o dia e o cadeado que fecha a noite. A oração. Charles Spurgeon diz isso em seu comentário sobre a oração do livro dos Salmos, que em certo sentido, no geral, é oração, hinos e até poesias dos respectivos salmistas. Aí ele diz: devoção deveria ser tanto a estrela da manhã quanto a estrela da noite, ou seja, focado na pessoa de Jesus Cristo. Então o sofrimento aqui, irmãos, que Davi expressa nesse salmo, ele tem um poder de expor o íntimo da gente. Às vezes nós só expressamos aquilo que está lá no fundo, quando nós passamos por algum problema bem pesado. E o sofrimento, ela tem essa característica, né? E de muitas vezes, depois que não há mais solução alguma, e aí nós expressamos a dependência de Deus, que não deveria ser só no momento de circunstâncias adversas, mas em toda e qualquer situação. Mas nós, homens pecadores, tendenciosos a não nos deleitarmos completamente a Deus, a tendência é de expor no sofrimento a completa dependência de Deus. Então nós somos tão orgulhosos que Deus, ele quer isso não só em momentos de aflição. No caso aqui de Davi, ele expõe isso. No momento de aflição, ele expõe isso. Isso é para nos ensinar, como Davi era pecador, como Davi era pecador, nós também. Parou? Como Davi era pecador, ele está nos ensinando isso. Tá? E isso é importante a gente entender sobre essa pedagogia, sobre o ensino ou a oração aqui de Davi no Salmo 5. Feitas essas considerações, vejamos aqui o que o sofrimento de Davi lhe ensinou sobre a oração e o que nós podemos aprender hoje à noite aqui em nossa meditação. A oração de Davi aqui nos ensina 3 coisas pelo menos, ou 3 pontos, ou 3 aspectos aí na sua vida. A oração de Davi aqui nos ensina a apelar ao Senhor, nos ensina a analisar a situação em que estamos vivendo, nos ensina a clamar a Deus, ao Senhor. E nós vamos ver hoje à noite cada uma delas aqui, para que nós possamos meditar em nossa oração hoje nosso culto de quarta-feira. Vamos ver, em primeiro lugar, Davi, diante de sofrimento, em que esse mesmo sofrimento expressa o que está no seu íntimo. No caso de Davi, a dependência de Deus. E ele ensina: apele ao Senhor. Vá com toda a humildade diante do altar de Deus. Construa um ambiente
em que você possa de fato ir apelar para o Senhor no dia difícil, no momento de crise, no momento de circunstâncias adversas que você não tem condições nenhuma de superar sozinho. Davi, irmãos, aqui, logo do versículo 1 ao 3, ele mostra esse primeiro aspecto, em que o sofrimento, ele tem esse poder de expor o que está no íntimo de nós. E Davi aqui, do versículo 1 ao 3, a gente vê Davi, ele sendo uma pessoa fiel a esse compromisso. Que compromisso? Está aqui do versículo 1 ao 3. A cada manhã, de se apresentar diante de Deus. Nada. Se a gente olhar para os salmos de Davi, para a vida de Davi, uma vida de oração, de intimidade desse homem com Deus, nada permitia, coisa alguma permitia que Davi interferisse tal compromisso. Cada manhã, a primeira coisa de Davi era apelar ao Senhor, era ir ao Senhor, era ir buscar ao Senhor. Antes de qualquer coisa, ele não, nada impedia esse compromisso de Davi. Nada. Antes de começar o dia ali, ao começar o dia, a gente vê pelas expressões em que Davi expressa nos seus escritos dos Salmos. E aqui eu gostaria de trazer algumas observações logo nesse primeiro aspecto em que Davi demonstra essa exposição de dependência de Deus por meio do sofrimento. Algumas observações. A primeira é que Davi coloca a oração como prioridade na sua vida. Olha o versículo 3 novamente comigo. De manhã, Senhor, ouves a minha voz. De manhã te apresento a minha oração e fico esperando. Fico esperando. Ou seja, irmãos, o Senhor, Ele ouve a voz dos seus filhos cedo. Não que Ele não escute, ou que Ele esteja com os ouvidos tampados durante o dia, não. Mas Ele quer nos ensinar que ao acordar, a primeira coisa seja isso. Ouvir a voz dos meus filhos. Ouvir a voz dos santos. Logo de manhã, cedo. E Ele diz isso. E a exclamação, a expressão de Davi, deixa eu trocar aqui o microfone. A exclamação e a expressão aqui de Davi, né? A expressão, aliás, de Davi aqui, Senhor, ouve a minha voz, logo cedo, Senhor. A oração é uma prioridade em nossas vidas. Toda manhã eu te apresento meus pedidos, minhas aflições, minhas orações. E ele ainda diz mais, e fico esperando, fico à espera de resposta do Senhor. Ele diz aí no texto, fico esperando, fico aguardando a resposta de tais dias que sucedem como algo que eu sozinho jamais conseguirá superar. A oração é prioridade em nossas vidas. A oração é o combustível que move o coração do crente. Sem a oração é como um automóvel sem motor. Vai a lugar algum. Não terá disposição alguma. Outra observação que Davi faz ainda, no versículo 1 ao 3, a primeira observação foi que a oração é prioridade no verso 3. Agora no versículo 1, ele dá outra observação, que a oração é uma necessidade urgente na vida do crente. Não é um apêndice que você coloca a parte de sua vida, ou você anexa como um apêndice à sua vida de culto diário, ou à sua vida de culto coletivo. Não, ela é uma necessidade urgente. E como tal, é uma necessidade urgente, ela deve ser feita com fervor, mas também com confiança. Eu vou diante de Deus com confiança, entendendo, compreendendo que esse Deus ele é poderoso para nos fazer muito mais, como o próprio Jesus fala. Muito mais do que aquilo que nós pedimos.
Não faz sentido, eu já disse aqui outras vezes, nós irmos diante de Deus já com um coração duvidoso. Será que Deus vai fazer isso? Será que isso Ele vai me responder? Se é uma necessidade urgente, e Davi ensina aqui que é, tal como é tão urgente em nossas vidas, ela deve ser feita com fervor no coração, com confiança. Note aí os imperativos do versículo 1. Dá ouvidos, Senhor, às minhas palavras e acode o meu gemido. Senhor, ouve as minhas palavras. Preste atenção, Senhor, nas minhas aflições. Considera, Senhor, os meus problemas. Considere, Senhor, os meus problemas. Eu sei que o Senhor jamais trairá a sua confiança. O Senhor é poderoso para fazer, para realizar, para fazer com que eu supere todo esse dia difícil. Tais problemas. A oração, irmãos, é uma necessidade urgente na vida do crente. Não só em tempos de aflição, ou em tempos de crise, ou em tempos de pandemia, mas em todo dia. Davi diz, de manhã, todo dia eu te apresento a minha vida, os meus problemas, e ele diz, dá ouvido, Senhor, a esses problemas, as minhas palavras, acode, Senhor, o meu gemido. Considera a minha vida, os meus problemas, as minhas aflições. A oração é uma necessidade urgente na vida do crente. A outra observação aqui, ainda nesse primeiro aspecto, é que a oração é a expressão de intimidade do Filho de Deus para com seu Pai. Note aí os pronomes possessivos que tem no versículo 2. Escuta, Rei meu. Olha o pronome possessivo. Rei meu. E Deus meu. Escuta minha voz que clama, pois a ti é que imploro. Eu acho interessante a vida de oração desse homem para com Deus. Ele mostra que é uma prioridade. De manhã, Senhor, ele mostra que é uma necessidade. Acode, Senhor, considera as minhas palavras, os meus problemas diante de mim, que são muitos. Meu filho está querendo me matar, a corte está me traindo, a população está jogando a minha reputação na lama. Acode aqui as minhas palavras. E ele mostra que a oração é uma expressão de intimidade de pai para com filho, de filho para com pai. E ele diz aí, escuta, meu Senhor, as minhas palavras. Considera, Senhor, o meu gemer. Atenta para o meu grito de socorro, meu Rei e meu Deus, pois é a ti que eu imploro, pois somente a ti, Senhor, meu Deus, é que eu oro, é que eu falo sobre tais dias difíceis que advêm em minha vida, que sem ti jamais eu vou conseguir superar, jamais eu vou conseguir dar um passo sequer. Ou seja, irmãos, Davi aqui, ele não era apenas fiel em suas orações matinais, mas também Davi aqui, ele era organizado em suas orações. Ele tinha uma organização em suas orações. Aí você e a gente pergunta assim, como assim organizado em nossas orações? Porque olha o termo junto comigo, por apresentar, no versículo 2, aliás, no versículo 3. No versículo 3, ele diz sobre isso. De manhã te apresento as minhas orações e fico aguardando. Esse termo traduzido aqui por apresentar no versículo 3, era usado, irmãos, para descrever a disposição ordenada e organizada dos sacrifícios no altar. Então, quando Davi ia diante de Deus, se apresentar diante de Deus, era bem organizado, porque ele trata, por esse termo, os mesmos termos que traz a organização do sacrifício no altar de Deus. Era um ato de sacrifício que subia a Deus como aroma suave
as palavras de oração de Davi. Te apresento logo de manhã. Então, esse termo, ele era descrito para, aliás, era usado para descrever essa posição de ornamentação e organização do sacrifício no altar. Por exemplo, esse termo era usado para descrever a disposição ordenada dos pedaços do sacrifício do animal sobre o altar. A gente vê isso lá em Levítico. Ele também era descrevia também a disposição e a organização da lenha sobre o altar, apresentando ali. Ele também era usado ainda a colocação dos pães sobre a mesa do tabernáculo, e também era a ornamentação do ato de arrumar a mesa e servir uma refeição para os seus convidados. E a gente vê isso lá no Salmo 23. Prepara-me, Senhor, né, aquela mesa para os meus adversários. Algo de fato, o que Davi está mostrando aqui para nós é algo fantástico. A gente às vezes não atenta para tais termos ou expressão, o que ele significa. E o que é que Davi está dizendo de fato? Aqui está a primeira lição de Davi, acerca desse termo apresentar. Eu apresento o Senhor. Davi estava nos ensinando ao povo de Deus da sua época e nos dias de hoje, ao povo de Deus, que nós, ao orarmos a Deus, não devemos ser desleixados ou negligentes com a oração. Devemos ser organizados. Isso é um ato de sacrifício que sobe ao nosso Deus com aroma suave. Esse termo, irmãos, era para trazer algo organizado. É usado para isso. Te apresento. Então Davi, nas entrelinhas, estava dizendo ao povo de Deus: não sejam desleixados, não sejam negligentes com essa atividade de natureza espiritual, a oração. A oração. Né? Mas sejam organizados com essa disciplina de natureza espiritual. Apele ao Senhor. Vá a Deus, ao Senhor, em oração, organizadamente, disciplinamente, se autodisciplinando, todo dia, de manhã, apresento ao Senhor os meus dias, as minhas aflições, as minhas angústia. Segundo, Davi nos ensina mais aqui, em seu texto, no Salmo de número 5, ele nos ensina a analisar a nossa situação. Ele ensina a analisar a situação em si, na qual nós estamos vivendo, do versículo 4 até o versículo 10. Então, após Davi apelar ao Senhor, ele começa a analisar a situação em que ele tinha diante de si mesmo naquela época, ou naquele dia em que ele estava passando. O interessante é que quando ele faz essa análise, ele reflete em 3 situações diante de sua análise. A primeira situação aqui é que quando Davi analisa, ele encontra logo quem? O caráter de Deus. Então Davi, ele faz uma análise de Deus e dos nossos problemas. Olha que coisa interessante no versículo 4 ao 6. Pois tu não és Deus que se agrade com a iniquidade, e contigo não subsiste o mal. Os arrogantes não permanecerão à tua vista, aborreces a todos os que praticam a iniquidade. Tu destrói os que proferem mentira, o Senhor abomina ao sanguinário e ao fraudulento. Então, Davi aqui, se a gente prestar bem atenção no texto, irmãos, Davi aqui ele começa a mostrar o caráter de Deus diante dos problemas. Porque são essas pessoas que estavam fazendo o que estavam fazendo com Davi. Os perversos, os fraudulentos, os sanguinários, querendo matar Davi, os assassinos. E aí, ele começa a mostrar, fazer essa análise na sua vida, diante de sua oração. O caráter de Deus diante dos problemas. Ore assim.
Ore assim, diante do nosso problema, mostrando o caráter de Deus. Como vai ser muito mais eficaz as nossas orações. E irmãos, Davi mostra aqui que Deus não tem prazer algum na perversidade. Ele mostra aqui. Deus é um Deus santo, um Deus de amor, um Deus justo, e Ele não tem prazer na perversidade. Todavia, o próprio Davi mostra que ele também não pode permanecer neutro diante do pecado, diante das injustiças, diante da perversidade. Ele não pode permanecer neutro. Davi começa a mostrar aqui o caráter de Deus diante dos problemas que ele estava passando. A oração de Davi é essa aqui, mostrando aqui, fazendo análise aqui da sua situação. E Davi diz: Deus não é um Deus que tem prazer algum na maldade, na injustiça, mas não tolera o pecado. Olha o que ele diz aí: os orgulhosos, os arrogantes não terão lugar na tua presença. Por isso que ele não receberá as nossas orações com orgulho. Não receberá. E aí a gente começa a analisar Deus, o caráter de Deus, diante dos nossos problemas. E aí a gente tem problemas externos, mas e os internos? Orgulho, por aí vai. São tantos, né? Orgulho é um deles. Davi começa a fazer essa análise diante da sua situação, diante dos problemas. Os arrogantes não terão lugar na sua presença. O Senhor destrói os mentirosos, detesta aqui os assassinos e os enganadores. Ou seja, irmãos, a abominação de Deus contra o mal, a gente vê que não é emocional. Não é emocional. Deus não tem prazer nisso, na perversidade do homem. Mas a abominação de Deus contra a perversidade é judicial. Ele não tem prazer, mas ele não fica neutro. Ele vai tratar disso. Por isso que a nossa oração, a gente temos que fazer essa análise. Quando chegarmos diante de Deus, analisar esse caráter de Deus. E o caráter de Deus envolve todos os seus atributos diante dos nossos problemas. Diante dos nossos problemas. E quando a gente entende que essa abominação de Deus ao mal, à perversidade, não é emocional, mas sim judicial, é constituído por causa da sua santidade. Da sua santidade. Então, qual é a lição de Davi aqui nessa primeira situação de analisar o caráter de Deus diante dos problemas? É que se desejarmos ter comunhão com Deus e na presença de Deus, em seu altar santo, precisamos refletir, analisar sobre o caráter de Deus diante dos nossos problemas. E o orgulho é um deles. O orgulho é um deles. Segunda situação. A primeira é o caráter de Deus, fazer essa análise, Davi fez. Agora Davi, ele faz a segunda situação, que é outra análise de Davi aqui, é a condição de quem ora. A condição de quem está orando diante, ou seja, somos nós e os problemas. Davi também faz essa análise no verso 7 ao 8. Ele diz assim: porém, eu, pela riqueza da tua misericórdia, entrarei na tua casa e me prostrarei diante do teu santo templo. No teu temor, Senhor, guia-me na tua justiça, por causa dos meus adversários. Endireita diante de mim o teu caminho. Ou seja, Davi sabia que ele precisava, ao acordar de manhã, da orientação de Deus diante de tantos problemas. E aí ele começa a fazer essa análise. A minha condição hoje, diante de um dia difícil, diante de um problema, em contraste com aquilo que eu estou passando. Vamos fazer essa análise. Eu não tenho, Davi faz essa análise, eu não tenho condições de ir de encontro a Absalão, que juntou aí uma turma para me assassinar. Eu não tenho condições de levantar novamente a minha reputação que toda a nação jogou na lama. Eu não tenho. Então Davi sabia a condição de quem está orando.
A condição da pessoa que está orando diante de Deus, diante dos problemas, precisa fazer essa análise. E Davi faz esse análise aqui e claramente a gente entende. Senhor, eu, porém, enquanto que os arrogantes, os assassinos, as pessoas que não subsistirão diante do Senhor, eu, porém, a minha condição, vou fazer essa análise aqui diante desses problemas, a minha condição, eu, porém, eu vou para a tua casa, eu vou orar lá ao Senhor, eu vou diante do seu altar, por causa, não do meu escudo, não da minha lança, não do meu poderio militar, mas por causa da tua misericórdia. Por causa da tua misericórdia. Olha a condição de quem ora. Davi faz esse análise na sua vida. Por causa da tua misericórdia, do teu grande amor, eu entrarei na tua casa, eu entrarei na tua presença. A gente sabe que Davi não era sacerdote. Então Davi não poderia estar no santo dos santos, que era só os sacerdotes. Mas olha a convicção desse homem. Davi não era sacerdote. Davi era da tribo de Judá. E só quem poderia entrar no santo dos santos era quem? Da tribo de Levi. Mas olha o que Davi diz aqui. Eu, por causa da tua misericórdia, né, já apontando para o Messias mesmo, porque nós entramos na presença de Deus, no santo dos santos, por causa do sangue de Jesus Cristo. E Davi, ele faz essa condição, ele faz essa leitura de sua condição de pecador, de homem que não tem condições de ir à frente, diante de um dia difícil, diante de tantos problemas. Mas por causa da tua misericórdia, e do teu grande amor que foi revelado na cruz do Calvário, eu vou entrar na tua casa, eu vou entrar na tua presença, Senhor meu. Não é por mim, não é por aquilo que temos ou aquilo que somos, né? Quando ele diz isso, irmãos, eu creio plenamente. Eu, Senhor, por causa da tua misericórdia, do teu grande amor, eu adorarei no teu santo templo com profunda reverência. Essa análise é muito importante a gente fazer. Eu jamais vou acreditar que nós devemos ir à presença de Deus, por mais íntimo que sejamos, de um Pai tão grande, amoroso que é e misericordioso, de chegar, papaizinho, isso aqui, e não sei o que. Não, você tem que analisar a sua condição diante do trono da graça, à frente dos seus problemas. Com profunda reverência, eu acho que Davi aqui vai ao trono de Deus, no seu santo templo, na tua casa, entra lá, não por causa dele, nem por seu poderio militar, nem por aquilo que ele tem ou por aquilo que ele é, mas por causa da misericórdia e do amor de Deus. Irmãos, essa condição aqui é de quem ora, né? E Davi ainda diz mais: conduze-me, Senhor, pela tua justiça, para que os meus inimigos não me vençam, para que os meus problemas sejam resolvidos. Quando a gente fala aqui de problema, a gente não tem os mesmos problemas aqui de Davi, mas ele só muda de tipo. E quando a gente ora, por que a gente não ora? Para que os meus problemas sejam resolvidos. Endireita, Senhor, diante de mim o teu caminho. Ou seja, remove, Senhor, tal problema que eu não consigo resolver. Quando Davi diz assim, endireita o teu caminho diante de mim, não era que Davi era um descrente. Davi já tinha crido no Senhor, ele era crente. O que ele estava falando é, endireite, Senhor, remova diante de mim esses problemas que estão acontecendo comigo. Remova. Me ajude. Davi clama ao Senhor e analisa a sua situação. Aplane, Senhor, o teu caminho diante de mim, para que eu possa seguir, para que eu possa cumprir a missão na qual eu fui chamado. A terceira situação, a primeira, ele faz análise do caráter de Deus, diante dos problemas. A segunda, ele faz análise da condição de quem ora, diante dos problemas. E agora, ele fala da categoria dos problemas. Ele faz essa análise também, né? Davi analisou aí os tipos de problemas. Do verso 9 até o verso 10, ele diz: pois não tem ele sinceridades nos seus lábios.
faz uma análise, né, dos problemas aqui. O seu íntimo é todo crimes, e sua garganta é sepulcro aberto. E com a língua lisonjeiam. Declara-os culpados, ó Deus. Caia por seus próprios planos. Rejeita-os por causa das suas muitas transgressões, pois se rebelaram contra ti. O interessante aqui é que Davi, ele não ordena os oficiais, os seus subordinados, os seus liderados, a exterminarem, a lutarem contra essas pessoas, contra os seus inimigos. Porque ele poderia fazer isso como rei. Mas Davi, ele está ensinando, divinamente inspirado por Deus, ao povo de Deus, diante de tantos problemas. O interessante é que ele não vai exterminar esse povo, ele não vai lutar contra esse povo. Antes ele faz o quê? Segundo o texto, entrega os seus adversários, ou, para aplicarmos para nós, todos os seus problemas a Deus. E o mais interessante ainda é que esse povo, ele não peca só contra Davi. É contra quem? Olha o finalzinho do versículo, ele diz: pois eles se rebelaram contra ti. Contra o Senhor. São tantos problemas em nossas vidas, né, que muitas vezes somos nós que projetamos a sua própria causa, mas nós temos, a igreja do Senhor tem vários inimigos. Tem vários inimigos. E que se você der brecha, ele vai querer tirar você de circulação naquilo que você é mais fraco, naquilo que você tem mais propensão a cair. Propensão a cair. E como somos um só corpo, unidos com Cristo, quando o inimigo lança seu dardo à igreja do Senhor, ele está se rebelando contra o próprio Deus, contra o próprio Jesus Cristo, que é o Senhor da igreja. Lembra do episódio de Paulo? Quando Paulo estava caminhando para a estrada de Damasco, e aí ele encontra o Senhor Jesus Cristo. Na realidade é Cristo que encontra Paulo, falando de pecador para o Salvador. E aí a pergunta lá de Paulo é essa: quem és tu, Senhor? Sou eu, aquele quem tu persegue. Paulo estava perseguindo Jesus? Não, estava perseguindo a igreja. A igreja é unida com Cristo. Então, quando o inimigo lança seus dardos inflamados contra qualquer um dos seus filhos de Deus, é rebelião contra o próprio Senhor. E Davi, ele começa a fazer essa categoria aqui, ele começa a dar esses tipos de problema para a gente começar, de fato, apelar ao Senhor, fazer esses análises aqui e colocar todos eles diante do Senhor. Não ir de encontro, não ir batalhar, não ir simplesmente por nós mesmos resolver tais problemas, mas com o Senhor. É o Senhor que vai nos ajudar. Pois não tem eles sinceridade, ele diz. Os meus inimigos não são capazes de falar a verdade. Eles conversam, a conversa deles é repulsiva, né? Davi diz aí: cada um dos meus muitos, aliás, que eles caiam nas suas próprias armadilhas, Davi diz aí, por causa dos seus muitos pecados, eles se rebelam, eles transgridem aí diante do Senhor. Portanto, irmãos, quando orar, apele ao Senhor. Vá assim diante de Deus. Analise a situação diante de Deus. Mas também você aclame a Deus, que é a nossa terceira e última lição. Se apele a Deus, vá assim a Deus, faça essa análise da situação, mas também aclame ao Senhor. Davi aqui, ele alegra-se no Senhor, diante de tantos problemas. O versículo 11 e o versículo 12, né? A gente vê logo aí a expressão de Davi. Ele diz: regozijem-se todos os que confiam em ti. Irmãos, aqui eu quero esclarecer aos irmãos algumas coisas. Primeiro, Davi aqui, ele não se regozija
pelo fato de alguns da sua própria nação, do seu próprio povo, da própria aliança de Deus, serem perversos, porque aqui esses homens eram da corte, era o povo que estava caluniando Davi, eram os irmãos, eram os compatriotas de Davi. Ele não se regozija, né? Não se regozija pelo fato de alguns do povo da aliança de Deus serem assim. Não é isso a alegria de Davi aqui. E também de terem sido julgados até pelo Senhor, mas sim porque Deus, o Deus de Israel aqui, o Deus de Davi, o nosso Deus, foi glorificado por meio dessas circunstâncias. E Davi, o seu próprio rei Davi, ele foi justificado diante daquelas calúnias. Então a alegria de Davi não era porque seus compatriotas, seus irmãos ali, estavam sendo julgados por Deus. Merecido, lógico. Mas a alegria de Davi é porque Deus é quem foi glorificado em meio à circunstância que Davi estava passando e a justificação de Davi. Então as nossas circunstâncias adversas não é para se engrandecer diante de tais problemas, mas é para a glória de Deus e nos trazer alegria. Nós fomos justificados, livrados diante de tais problemas por Deus. E quando ele diz regozijem-se todos que confiam no Senhor, não está dizendo que ele está feliz, alegre, porque aquele perverso que fazia parte do seu próprio povo foi julgado por Deus. Não, foi porque Deus foi glorificado em meio a tal circunstância que o filho dele estava passando. E foi justificado diante de tantas calúnias, mentiras que ele passava. Então aqui Davi, tendo apelado ao Senhor em oração e analisado a situação diante de Deus, agora ele se alegra, porque Deus honrou diante de tantos problemas. Agora ele se alegra, agora ele clama a Deus e se alegra no Senhor pelo cuidado que Deus realizou a esse rei e ao povo também, porque ele diz: regozijem vocês que confiam em Deus, não em mim, não no rei, mas em Deus. Ele vai ser glorificado e ele nos livrará disso aqui. Essa é a oração de Davi. Essa é a oração de Davi. Veja comigo, o verso 11 e 12. Mas regozijem todos os que confiam em ti, alegrem-se, porém, todos em ti, Senhor nosso Deus, se refugia. Alegrem-se todos, folguem, ele diz, de júbilo, né? Pulem de alegria para sempre, cantem louvores alegres para sempre ao Deus que justificou vocês, que livrou vocês diante de tantas coisas ruins, tantos problemas adversos. Aí ele ainda diz mais: porque tu os defende, e em ti se gloriem os que amam o teu nome. Exultem, pulem de alegria todos que amam o nome de Deus e a pessoa do Deus vivo, pois tu, Senhor, abençoas o justo e como escudo o cercas com a tua benevolência, com favor. Benevolência está ligada a favor, né? Com favor, com o favor do nosso Deus, ele nos protegerá de tais problemas. Nos protegerá. Confiem nele, não em si próprio, não no rei. Davi estava dizendo, mas confiem em Deus, regozijem todos, pulem de alegria, todos aclamem com louvores alegres para sempre, porque ele, em seu favor, vai nos proteger. Ele ele nos cerca com a tua benevolência. Cercar está ligado à proteção, benevolência está ligado a favor, não é? A favor. Com o teu favor ele protege, como um escudo forte, poderoso que ele é. Qual é a última lição de Davi aqui? Nossa comunhão com o Senhor deve sempre nos levar a nos alegrar com o caráter de Deus, com as suas promessas e suas respostas bondosas
a nossas orações. Então, ao refletir sobre a forma de Davi orar, lembre-se, que aí é a nossa conclusão, com algumas aplicações. Lembre-se, o justo é aquele cuja vida tem como fonte a palavra de Deus, Salmo 1, e como foco o nosso Senhor Jesus Cristo, Salmo 2. Também passa por aflições, ele também sofre, Salmo 3 até o 6. O sofrimento é a melhor escola da oração, pois Davi ele coloca aqui que ela expõe o que está no íntimo de nós, no íntimo do seu povo. Dependência ou orgulho? Salmo 5, né? E o dia deve começar, Salmo 3 e 5, e deve terminar, Salmo 4 e 6, nós vamos aprender na próxima quarta, com oração, e durante todo o dia inteiro, devemos orar sem cessar, conforme 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 17, pois a oração, ela deve ser, usando as palavras de Charles Spurgeon, ela deve ser a chave que abre o nosso dia e o cadeado que fecha a nossa noite. Amém? A oração deve ser assim. A chave que abre o nosso dia, o dia do crente, e o cadeado que fecha o dia desse mesmo crente. Que o Senhor possa nos impulsionar pelo seu Espírito a apelar ao Senhor em oração, a analisar a situação dos nossos problemas diante de Deus e a clamar ao Senhor com alegria pela sua proteção, seu cuidado e o seu livramento diante do dia difícil e diante das calamidades. Vamos orar. E logo após tem os pedidos de oração com a nossa irmã Keké e nosso irmão Ivelino. Senhor, muito obrigado por estas palavras. Tem sido, ó Deus, lições preciosas, do Salmo 3 ao Salmo 6. Obrigado, ó Pai, por estas palavras serem poderosas e nos fazer confrontar diante do Senhor, de como nós estamos chegando a Ti, como nós estamos realizando as nossas orações. E Davi aqui, ele nos instrui, ó Deus, a apelar para o Senhor nesse dia mau, nesse dia difícil, em oração ao Senhor, e analisar diante das nossas situações em que vivemos, uma análise profunda diante do caráter do Senhor para com os nossos problemas, a condição de quem ora diante dos nossos problemas e vários tipos de problema que nós estamos passando. Em analisar isso, nós precisamos, ó Deus, apelar ao Senhor e colocá-los todos diante do Senhor, apresentar de manhã, logo cedo, antes de qualquer coisa, as nossas dificuldades, as nossas angústias e aflições. Cuida do teu povo, ó Deus, cuida da tua igreja. Nós oramos assim em nome de Jesus Cristo. Amém. Nós temos agora os avisos dos nossos pedidos de oração dos nossos irmãos. Os nossos pedidos de oração. Lúcia Sá e a irmã Edilma, ela pede pela família e Lúcia também pede por ela. Rivelino ele pede pelo pai, né, que está aqui, um prazer, né, o meu sogro aqui com a gente, então ele pede oração pelo pai dele e pelos irmãos, principalmente Rubênio e Ramon, né, que ainda não aceitaram a Jesus como Salvador, assim como o pai dele. Aproveitar também para pedir pela minha sogra, né? E também Rivelino pede por Janine, Jaiane,
Nelson e Felipe. Na verdade, eu acrescentei porque eu sei que ele, né, sempre a gente está orando por eles. Yuri pede pela família e pelos enfermos. Vanderléia também pede pela família. Né? Fábio, nosso novo irmão, também pede especificamente pelos pais. Né? E aproveita também e ora pela família, pela esposa e pelo filho dele. Continuar orando pelo tio de Sabrina, né, que graças a Deus está melhorando, mas ainda vamos continuar orando por ele. Pela mãe de Ana Leone, né, para se firmar na fé. E Missy Rai também pede por Ananias e Jeová, que é dois irmãos dele, pela salvação, né, para que eles possam aceitar Jesus como Salvador. Eu achei que eu pedi todo, e também pela minha família. Gente, então, você percebe que todos os pedidos são especificamente pela família, não? Então, vamos continuar orando pela nossa família, pela família de todos aqui da igreja. E também continuar orando, eu peço que vocês continuem orando pelo pai da minha amiga, o pai não, desculpa, o tio da minha amiga que está com câncer, né? Hoje eu perguntei a ela como é que ele estava. Aí ela falou que está na luta, né? A luta é grande e que ele sente muitas dores, né? Mas vamos continuar orando, que se for da vontade de Deus, ele será curado. Então vamos não esquecer dele, certo? Então vamos orar. Senhor Deus Todo-Poderoso e amado Pai, grandioso, bondoso, cheio de misericórdia, de bondade, de justiça. Deus Todo-Poderoso, eu apresento, Senhor Deus, todos esses pedidos que foram feitos, ó Pai amado, principalmente, Senhor, pela família, que o Senhor abençoe, Senhor Deus, a família de cada um que está aqui, ó Pai amado, pela família dos teus filhos, ó Deus Todo-Poderoso, que, ó Deus amado, eles possam ser quebrantados, ó Deus amado, e aceite a Ti como Salvador, Senhor Deus, que é a melhor coisa a fazer, Senhor Deus. Abençoa, Senhor Deus, o Pai de Rivelino, Senhor Deus, que está aqui, ó Pai amado, com a gente, que ele possa ter entendido a Tua palavra, e que a Tua palavra possa, ó Deus Todo-Poderoso, penetrar, ó Pai amado, no mais profundo coração dele, ó Deus. Deus amado, também te peço, Senhor Deus, por Fábio e pela mãe de Ana Leone, que aceitaram a Ti como Salvador, que eles possam se firmar cada vez mais, queiram conhecer cada vez mais de Ti, ó Pai. Deus amado, nos leve para casa em paz, nos dá uma noite de sono tranquilo, ó Pai amado, como diz o Salmo, que a gente deita e logo pega no sono, porque o Senhor nos faz repousar seguro e acordar seguro. E que de manhã a gente faça essa oração, Senhor Deus, e apresente todas as coisas a Ti, e que possamos ficar esperando por Ti, ó Pai amado. Obrigada, Senhor Deus, por essa pregação maravilhosa. Abençoe o pastor Costa, para que ele possa cada vez mais nos ensinar, ó Pai amado, nos alimentar com a Tua palavra, e que possamos colocar em prática, Senhor Deus, e entender o quão grande é o Senhor, ó Pai. Obrigada, Senhor Deus, em nome de Jesus. Amém. Também quero aproveitar, né, e convidar todos para sábado, casais, né? Sábado teremos casais aqui, então todos os casais que possam se fazer presente aqui com a gente. Então, boa noite.